Olá, abençoados. Quem vos fala é o irmão Mac e hoje eu estarei aqui abordando um tema maravilhoso da parte do nosso Papai, de Jesus Cristo, que é Já Não Vivo Eu. Nós estaremos destrinchando o capítulo 2, verso 20 de Gálatas, onde Paulo se expressa: já não vivo eu. Pode pegar seu papel, seu caderno, sua caneta e tomar nota para depois você reestudar esse tema. Então vamos ao texto de Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Abba, Pai, abençoados. Então, esse é um tema maravilhoso e um texto grandioso ao qual foi escrito para nós do novo pacto, da nova aliança. O verso utilizado pelo apóstolo Paulo, lido por mim, ele é um verso muito impactante, E nós estaremos vendo à luz do Evangelho o que Paulo quis falar quando se expressou por meio da carta de Gálatas. E ele diz aqui, esse verso que Paulo escreveu demonstra toda a responsabilidade que deve ter aquele que almeja ser um anunciador do Evangelho, o qual temos apresentado. Esse é o Evangelho da Graça que eu tenho apresentado. Um dos maiores riscos que pode se correr ao adquirir conhecimento se chama jactância. Essa jactância é um risco para quem adquire conhecimento, se ele não estiver enraizado com os ensinos da sã doutrina do novo pacto. Um conhecimento, seja ele qual for, tanto na lei, que é a circuncisão, ou na graça, que é a incircuncisão, que foi recebida pelo apóstolo Paulo, Deus concedeu ao apóstolo Paulo, produz soberba, produz orgulho, falsa modéstia, entre tantos outros atributos. É o que mais se observa quando ouvimos por meio de rádio, por meio de web rádio, da TV, a jactância que opera na vida desses homens, que se diz pastores, mestres, doutores e etc. Ao fazer esta declaração, o apóstolo está se despojando de toda a sabedoria humana. É necessário se despojar de toda a sabedoria humana. Por quê? Se você não tiver uma base sólida dos ensinamentos da graça de Deus, a sabedoria humana vai atrapalhar o teu crescimento em graça. Então, temos que parar, ouvir, para compreender. Não é à toa que Paulo diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Temos que parar e ouvir. Então, tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos de seu tempo, doutor da lei, Paulo a qualifica em uma de suas epístolas como sendo esterco. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 3, verso 8. O que é que Paulo diz? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Deus, meu Senhor, por
por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ou seja, para poder ganhar Cristo, o conhecimento, viver em graça, temos que nos despojar do conhecimento humano, da filosofia humana. Vamos analisar detidamente o verso acima, quando Paulo diz: mortos para o mundo, vivos para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Opa! Quer dizer, para Cristo viver em mim, o meu eu não pode viver. Se Paulo está dizendo que ele não vive, Paulo diz assim, que ele não vive. Está escrito que nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo e ressuscitados com Jesus Cristo. Ou seja, na cruz, com Jesus de Nazaré. Corrigindo, com Jesus de Nazaré, fui crucificado e ressuscitei com Jesus Cristo, o outro, o ressuscitado. Se Paulo está dizendo que ele não vive mais, isso significa que toda a sua sabedoria adquirida, todo o seu intelecto, todas as suas qualidades, neste momento, está morto. Ou seja, todo o conhecimento que ele adquiriu estão mortos. Ou seja, quando damos margem para que Cristo viva em nós, o teu eu, o meu eu, não pode mais viver. Entendeu, abençoado? Se Cristo vive em mim, o meu eu não pode mais viver. Eu morri com Cristo e sou uma nova criatura com Cristo Jesus. Morri com Jesus Cristo de Nazaré e ressuscitei com Jesus Cristo. Morri com Jesus de Nazaré, e ressuscitei com Jesus Cristo. Abba, Pai. O grande problema é o lado contrário a esta declaração. Pois se dissermos que estamos cheios de conhecimentos teológicos, filosóficos e nos apresentamos como muitos por aí, suas graduações, seus letrados, seus doutorados, por aí vai. Não há margem para dizer que Cristo esteja vivendo em mim ou em você. Pois até mesmo a física explica que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ok? Ou vives tu, ou vive Cristo. Vamos ler aqui, vamos ver aqui o que disse Paulo, continuando. Vamos ver aqui a segunda parte deste verso. Paulo diz assim: e a vida que agora vivo na carne, ou seja, a vida que agora estou vivendo na minha carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Então, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo no novo pacto, na nova aliança de superiores promessas. Não estamos mais na sombra dos bens vindouros, estamos vivendo os bens vindouros. Paulo está sendo claro: eu estou morto, as minhas habilidades, o meu eu não existe mais. Porém, eu tenho um viver diário na carne. Mas até mesmo este viver diário não é meu. Tenho então que vivê-lo pela fé do Filho de Deus. Nem a fé é minha. Viver na fé do Filho de Deus representa um estilo de vida que mostra com toda a evidência que você está livre da apostasia. E o que é estar livre da apostasia, abençoados? Estar livre da apostasia é viver uma vida onde literalmente estás ausente às obras da lei. Eu jejum, faço campanhas, vou à vigília, guardo o sábado. Isso tem que sumir da nossa vida. Se estamos em Cristo, se vive Cristo em nós, isso tem que sumir. Um morto não faz nada. Como agora você vai se manter a fazer algo se já estás morto? No verso 14 desta mesma carta,
Paulo apresenta o contexto deste verso que acabamos de ler. Ali ele encontra homens onde nitidamente não se via Cristo viver neles. O mais sério desta afirmação é que estes homens ditavam as regras por eles estabelecidas à igreja. Mas quando você pode ler aí Paulo falando lá em Gálatas capítulo 2, verso 14, que diz assim: mas quando vi que não andavam bem e retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, porque obriga os gentios a viverem como os judeus. Veja o quanto Pedro era hipócrita. O apóstolo identificou, ele viu que aqueles homens eram contra a verdade do Evangelho. E o que vem a ser andar conforme a verdade do Evangelho? É demonstrar com sua conduta diária, com seu proceder, que Cristo vive em ti. Porém, para que Cristo vive em ti, se faz necessário que você esteja morto. Pedro buscava levantar uma igreja, um império, onde o homem vivesse e Cristo ficasse em segundo plano. E isto é apostasia. Este homem foi o pior ser que pisou esta terra nos tempos de Paulo, porque ele educava as pessoas para que elas vivessem e não Cristo. Pedro era judeu e ele ensinava o judaísmo, onde para você agradar a Deus se faz necessário as obras. Então, Pedro ensinava o judaísmo, onde para agradar a Deus se fazia necessário as obras. Era o teu esforço físico. E no novo pacto, sabemos que não é assim. Nós vivemos por fé e não por vista. Temos que viver por fé. Já Paulo declarava: abandonem isto já. Cristo é que tem que viver em vós. Viver em obras é viver em apostasia. Mas o que é apostasia? É renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé. Ok? O ponto que entraremos agora é extremamente dedicado. Já está claro que estar em apostasia é abandonar a fé e entrar em obras. Pode então alguém dizer: se isso não é para mim, pois estou em graça. Isso é para os que estão lá no sistema religioso. Cuidado, você pode estar em graça ou dizer que vive em graça, mas se Cristo não está vivendo em ti, estás também em apostasia. Abba, Pai, por essa mensagem maravilhosa. Então, desde já, abençoados, eu quero terminar por aqui esse estudo e depois estarei dando continuidade. E desde já eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, divulgue o canal Siga em Graça, como está escrito, que a palavra corra. Até a próxima, abençoados. Abba, Pai.